Bom, gente, 2023 para nós é o ano da família brasileira. Nós temos visto, não é de hoje, a pressão que as famílias têm recebido, os desafios que as pessoas têm enfrentado para se casar, ok? Antigamente, para se casar, você só precisava de um porco, uma cortina que saía da sala e ia para a varanda, certo? Um tonel de 200 litros, um bolo mais ou menos com uns 4 a 5 centímetros de glacê, certo? Uns negocinhos assim de chocolate, uns brigadeirinhos assim de docinho, um outro que tinha um amendoim pendurado assim na ponta, certo? Aquele montão de gente bonita, fantástico, aquelas gravatas que parecia forca, certo? Aquelas mulheres com aquele vestido colorido, assim, aquele cetim, aquelas coisas fantásticas. Aquilo era o show da moda, da alta costura. E as pessoas se casavam, tinha comida com fartura, mas era muita comida. Morriam uns 10 frangos, o porco, não é? Era um negócio extraordinário, sim ou não? Era, aí mudou. Hoje você vai, o casamento é uma beleza, pensa, tem flor. Nós não comemos flor, mas tem. Ou não é? Tem tanta coisa bonita, mas pensa num troço bonito, só não tem comida. Tá? E mais engraçado de tudo, o negócio durava pra caramba. A pessoa fazia 20, 30 anos de casado, certo? E era problemático do mesmo jeito. Casamento é casamento. Mas, pensa. Na nossa época, casamento não tinha rota de fuga, não tinha saída de emergência. Casou, e agora? A morte. Entre a morte e a esposa, fica com a esposa, certo? Entre a morte e o marido, certo? Nem sei o que a senhora gostaria mais. Tá certo? E aí veio outro problema, filho. Naquela época, criar filho era um negócio fácil. O que o menino precisava? Um chinelo havaiana. Não é verdade? Umas 2 bermudas, comida, não é? Uma cama para dormir e uma proteção contra o saci, cuca, mula sem cabeça, o velho do saco e a loura do godão, certo? Problema sério que um filho tinha, tétano. O perigo cortou o pé no caco de vidro, rasgou a cabeça no arame farpado, entendeu? Síndrome do pânico, a gente tinha de vaca que corria atrás de nós, ok? O galo para nos dar umas esporadas, ganso que pegava os meninos pelados. O mundo era diferente, não é? Além da polícia para botar ordem, você tinha professora, vizinho, que tomava conta de você, que falava, vou falar para o seu pai o que você está fazendo, e você quase morria. Não fala não, pelo amor de Deus, não fala não. Professora era a segunda mãe. O mundo era diferente, sim ou não? Hoje a criança tem que ter um smartphone. Não é? 150 canal com high definition, nós tínhamos o raio do chuvisco, certo? Aquela imagem subindo assim, que você tinha aqui, um troço fantástico. Quem aqui apanhou? Claro, isso. Diálogo na nossa época se chamava havaiana, não é? Uma boa conversa era a vara de goiaba, sim ou não? Sim. O zóio dos responsáveis falava. Ninguém mandava uma criança sair, você só olhava. E parecia que saía um raio laser do olho do seu pai, que você, hoje uma criança desse tamanho tem um vocabulário que você não tinha com 25 anos de idade. As crianças são mais inteligentes, uma ova, nós também era, não podia falar nem ficar perto de adulto. Aí como é que vai falar? Hoje uma criança sabe tudo quanto é palavrão. Nós tínhamos dificuldade até para falar.
Se você quiser xingar alguém na nossa época de criança, sabe o que nós falávamos? Seu cocô. De tão básico que era o nosso vocabulário, sim ou não? Mas o mundo mudou e o pior de tudo, você não morreu. Você continua vivo. Porque se você tivesse morrido, tinha acabado. Mas você não morreu, então você precisa se adaptar. Aprender a criar filho nesse ambiente. Onde defende que o filho não é responsabilidade do pai. Você não é dono do filho. Eu não sou dono até ele engravidar uma menina. Aí ele engravida, quem paga a pensão sou eu. E por que eu posso falar, não posso falar com ele, menino? Não pega. Eu vou segurar a cabrita para os outros mamar. O mundo anda muito esquisito. Pare e pense. E esse é o ambiente onde as nossas famílias estão inseridas. Onde os modelos familiares são dos mais diversos possíveis. Estruturas criadas apenas por um dos cônjuges. Pessoas sendo criadas por alguém que não é seu pai biológico, é seu avô, seu tio. Estruturas sendo estabelecidas por duas pessoas do mesmo sexo. Estrutura sendo estabelecida num ambiente onde o adultério é o que une 3 ou mais pessoas. Nós estamos inseridos neste ambiente. Goste você dele ou não, concorde você com ele ou não, ele é a realidade cuja qual nós temos muito mais do que sobreviver. É nos mantermos firmes e estruturados na palavra do eterno Deus. Amém? Então eu preciso, eu falei para vocês que eu ia me concentrar bastante em falar sobre essa estrutura. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos relacionamentos mais bem estruturados que a Bíblia nos narra. Uma das famílias mais coesas, mais estabelecidas. E eu quero ler para vocês um texto no Evangelho de João, no capítulo de número 2. Coloca para mim na tela e vamos ficar todos com essa tradução. E você aí pode marcar na sua Bíblia para ler depois. João capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas, para o casamento. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Continua falando conosco e que toda distração seja removida deste ambiente, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, eu quero refletir com vocês sobre o casamento de José e Maria, a família cuja qual Deus escolheu para inserir seu filho. Dificilmente nós escolheríamos um casal, como José e Maria, uma moça prometida em casamento com um homem um pouco mais velho, o que não era de se estranhar, mas colocar o Filho de Deus para ser treinado, educado por uma menina tão jovem, talvez não fizesse muito sentido. Se você olhar direitinho, um pouco mais minuciosamente para a Bíblia, você vai observar que ninguém recebeu uma missão maior do que este casal. Quando você vai voltar um pouco na Bíblia, você vai ver Deus entregando o seu povo na mão de Moisés para conduzi-lo. Você anda mais um pouquinho, você vai ver Deus entregando, a Davi o seu reino. Você vai ver Deus entregando aos profetas a sua palavra. Mas quando Deus vai entregar seu filho, Ele resolve entregar
a uma família que está se estruturando, pelo menos como família, mas já está muito bem estruturada como pessoas. É isso que eu queria que você olhasse. Já já eu vou chegar no texto aqui, porque ele já é um avanço da união deste casal. Mas em casa depois você lê. A narrativa do que vai acontecer com Maria está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2. A narrativa do que vai acontecer com José está em Mateus, logo iniciando ali no capítulo 1. E quando nós olhamos essa história que parece que está tão distante, o texto diz mais ou menos assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidadezinha chamada Nazaré, a uma moça chamada Maria, que estava prometida em casamento com um homem chamado José. O anjo entra a esta moça, que fica perturbada com aquilo que está acontecendo, e ele lhe cumprimenta: salve agraciada, o Senhor é contigo. E o anjo anuncia para esta menina, que ela vai engravidar de um menino e que ele vai ser o Salvador. É essa a informação que chega à jovem. Ela começa a explicar ao anjo que não há como ficar grávida sendo virgem. E o anjo diz para ela: isso não é problema para quem me enviou. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você vai gerar um filho. E ela disse: estou dentro, seu anjo. Eu aceito esse negócio. Beleza, está tudo certinho. O tempo passou. José começa a observar que Maria está grávida. Ele nunca teve um relacionamento sexual com ela. O padrão do nascimento de uma criança sempre foi o ato sexual. Se José não teve uma relação sexual com Maria, se não teve, com um relacionamento com Maria, isso significa que alguém teve. E José não sabe o que aconteceu. Maria disse que aceitava, ok. Mas o anjo disse a ela: Isabel, sua prima, que é estéril, tem 6 meses de gravidez nas montanhas. E ela não narrou a ninguém o que aconteceu. Eu queria atentar para esse aspecto, porque o anjo começa a dizer algo sobrenatural para Maria. E ele dá uma informação confidencial a Maria. Ele diz: olha, eu vim te trazer a notícia que você vai engravidar, mas além disso, Isabel, sua prima, está grávida lá nas montanhas. E quando o anjo vai embora, Maria arruma uma estrutura e faz uma viagem até as montanhas para visitar Isabel, apenas para observar se Isabel está grávida ou não. Preste atenção nisso aqui, família. Quem disse para ela que Isabel estava grávida foi um. E quando o anjo vai embora, Maria vai conferir o que o anjo falou. Preste atenção. Pastor, o que o senhor está querendo ver? Eu estou querendo mostrar para você a maturidade. Eu estou querendo mostrar para você que quando pessoas que compõem uma família, antes de tomar uma decisão, antes de estabelecer uma reação, antes de fazer alguma coisa, deveria fazer como Maria, obter o máximo possível de informações, para que não tomasse decisões precipitadas, para que não criasse caos em seu contexto familiar. Hoje muitas pessoas enfrentam sérios problemas no seu casamento, na sua família, por uma coisa chamada mal entendido.
Pessoas que não conseguiram esclarecer, absorver o conteúdo do que foi dito, o conteúdo do que foi feito, e inevitavelmente entram em discussões, acabam enfrentando adversidades, simplesmente porque não são capazes de obter a informação correta de algo que aconteceu. O anjo disse a Maria: sua prima está grávida. Ela disse: tranquilo. O anjo saiu e ela foi ver se Maria está grávida, ou ver se Isabel está grávida, perdão. Pastor, mas isso não é falta de fé? Não, fé ela disse que tinha quando ela disse para o anjo: eu vou ser mãe sem um homem me possuir. Agora, quando o anjo disse: sua prima está grávida, ela disse: beleza, vou lá falar com ela. Isso é Maria. Eu vejo aqui duas coisas nesta menina. Primeiro, esta menina é uma menina que ouve o que Deus tem a dizer. Segundo, esta menina é uma menina que ela vai averiguar as coisas, vai buscar informações, beleza. Só que casamento não é feito de uma pessoa só. Não adianta uma mulher sábia, madura, casada com um homem desorientado. Para isso ter sucesso, quem está na ponta dessa corda? Mateus está lá narrando. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada com José, antes de que se achasse, ou que tivesse um relacionamento, achou-se grávida do Espírito Santo. José, seu marido, certo? Sendo justo e não a querendo difamar, ele elaborou um plano de deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nisso, enquanto José, por não saber o que estava acontecendo, não tomou nenhuma decisão imediata. Enquanto José ponderou, pensou, avaliou, ele buscou entender o que estava acontecendo, um anjo chegou. O anjo chegou e disse: José, meu filho, Maria está grávida. José falou: nossa, isso eu já sabia. Canela inchando, peito volumando, enjoando, só que não fui eu. E o anjo falou: fica tranquilo, Zé, que você não levou chifre. Maria está grávida e é do Espírito Santo. E filho é igual árvore, nasceu no seu quintal, é seu. É mais ou menos assim, tradução Cláudio Duarte. Presta atenção, porque isso é fantástico. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que uma menina que ouve a voz de Deus está casada com um homem que o quê? Ouve a voz de Deus. Entendeu? Quando um casal, presta atenção, gente, é um grande desafio. É porque a mulher do José queria ver se fosse a sua. Pensa você chegando em casa, você que é marido, sua mulher falasse: amor, senta aí. Estava aqui, querido. Chegou um anjo e falou: tu está grávida. Ô irmão, se tua mulher vem com uma dessa, a Maria da Penha vai ter que entrar em cena, não vai não? Que história é essa, dona? Está igual na Amazônia, o boto engravidando os outros? História é essa? Era problema sim ou não? Sim ou não? Mas não era problema para quem ouvia a voz de Deus. Não era problema para quem não tomava decisão em ambiente emocional desestabilizado. O que eu vejo é um casal apto para lidar com essas coisas. Porque a mulher ouve a voz de Deus, sim ou não? E o marido ouve a voz de Deus, sim ou não? Hoje a mulher ouve a voz de Deus, sim ou não? Só elas disseram assim. Hoje o homem ouve a voz de Deus, sim ou não? Note que a mulher responde tudo, sim e não. Você não escuta a voz do homem, não. A mulher ouve a voz de Deus, sim. O homem escuta a voz de Deus, não. E eu já sei que as criminosas que estão falando tudo, não é verdade? Então preste atenção. As coisas têm mais facilidade de se resolver. Primeiro, quando são resolvidas num ambiente investigativo.
quando são resolvidas nos ambientes onde os ápices da confusão mental, daquela crise momentânea, eles passam. Então eu vejo aqui um homem maduro casado com uma mulher madura. Pronto, esse negócio tem que dar certo. E não estou falando de idade não, viu gente? Porque ela era garotinha, novinha. Eu estou falando de maturidade. E maturidade tem a ver muito com idade não. Tudo bem que não pode ser novo demais. Mas às vezes eu vou aconselhar casal. A mulher tem 25 anos, o marido tem 27. E é uma maturidade extraordinária. Às vezes eu vou conversar com um camarada, ele tem 47. A mulher tem 45. E você diz... Vocês são casados? Nossa, quantos anos você tem? Eu tenho 47. Sério? Nossa, pensei que ele era 14. É porque eles brigam por um negócio assim que você pensa, gente, por que eles estão brigando? Aliás, há um tempo atrás eu fui me chamar para me ajudar um casal a resolver um problema. Eu cheguei lá, ele estava arrumando as coisas para ir embora. Aí eu cheguei e falei, rapaz, o que é que houve? Ele falou, o que é que houve, pastor? Que chega, acabou. Estou indo embora que eu não aguento mais. Falei, o que é que foi? Ela te traiu? Ele falou, que é isso, pastor? Traiu nada, ela é legal. Eu falei, então você vai largar ela por quê? Ele falou, porque nós estamos brigando e eu estou cansado de brigar. Eu falei, nossa. E hoje vocês brigaram por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Por que vocês estão brigando? Ele falou, por quê, pastor? Eu falei, por quê? A pergunta é minha, eu quero saber por que vocês estão brigando. Aí ele olhou para a mulher dele e sabe o que ele disse? Por que nós estamos brigando? Aí ela falou, nós estamos brigando, pastor? Porque ele falou um negócio aí assim, e falou umas coisas. Eu falei, eu quero saber o que ele falou. Ele falou um negócio aí, pastor. Não, eu quero saber o quê. Ele falou, não sei. Sabe o que ele falou comigo, pastor? Porque nós estamos brigando não é importante. O importante é que nós estamos brigando. Ou seja, eles não tinham nem mais motivo para brigar. Parece que já era vício. Por que nós brigamos? Porque nós brigamos. Instinto. Falei, isso aqui parece uma rinha. Você consegue entender? Está assim, a de gente. Nós estamos olhando aqui para um casal maduro, sim ou não? Sim ou não? Pois é, Maria engravidou, está lá, grava barrigudona. Aí o tal do César lá, depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Um tal de um César, um louco lá, mandou preencher um censo. José tinha que ir para Belém. Sabe o que ele faz? Ele leva a Maria junto. Ô gente, você vai fazer uma viagem no lombo do animal, você vai levar uma mulher de 8 para 9 meses na viagem? Sim ou não? Sim ou não? Mas o Zé leva. Aí você vai dizer, mas pastor, Jesus tinha que nascer em Belém. É claro que tinha, porque o profeta escreveu. Mas não é disso que eu estou falando de casal. Eu imagino o Zé falando, Maria, filha, eu vou em Belém preencher um documento lá. Maria falou, Zé, eu vou também, meu amor. E o Zé falou, que você é doida, garoto. Vou levar você, vai me atrasar tudo. Todo quebra-mola tem que frear o meu jumento. Que você está aí, vai toda hora dar vontade de ir no banheiro, as crianças pressionando você. Ficar por aí, já eu estou voltando. O que o Zé falou? Não, querida, vamos. Vai ser uma viagem fantástica. De Nazaré a Belém. Faz isso um dia. Vai lá, de carro, já é ruim. Imagine o Zé. Vamos embora, Maria. E não dá nem para falar muito do filho. Que não foi os dois que fizeram junto. O que você espera desse garoto? Puxa quem? Puxa quem? Puxa você, porque de mim vai puxar o quê? Não fui eu que fiz. Você está rindo, mas o assunto é sério. Tanto é que o José chegou atrasado de Belém. As pousadas estavam tudo lotadas. Arrumaram um lugarzinho lá. Eu fico imaginando. Se eu chamo minha mulher para viajar comigo e na hora de dormir é no lugar de bicho. Maluco, eu tô morto. Você tá rindo? Nós vamos dormir onde, Zé? Qual suíte? A do jumento.
Maria deve ter falado, você veio visitar algum parente, não é verdade? Daria confusão, sim ou não? Mas não deu para eles. Tinha estrutura? Não tinha. Tem gente que pensa que a estrutura que se segura relacionamento, não é. É propósito. É quando o coração dos dois está alinhado. É quando a mulher ouve a voz de Deus e o marido também. Eu imagino o José falando, Maria, minha filha, olha, o que deu para arrumar para nós? Isso é porque é o filho de Deus, hein? Imagina se foi do diabo. Pare e pense. Sim ou não? Sim ou não? E lá naquele ambiente, Jesus nasceu. Quem é que fez o parto? Isso é que eu gosto. Quem é que estava na cena? O Zé e a Maria. Quem é que fez o parto? O Zé. Maluco. Eu conheço um homem que se visse o sangue, aí desmaiou, porque o homem é forte, Homem, é ou não é? Mulher, eu acho fantástico mulher. Você pega uma mulher, você dá uma criança de 5 quilos para uma mulher carregar. Ela carrega a criança o dia inteiro. Do outro lado, uma bolsa, que cabe o quê? O mundo. E os planetas também. Cabe tudo lá dentro. Tem mamadeira, tem isso, tem aquilo outro, tem tudo, maquiagem, tem tudo. O menino mamando e ela passando batom. É uma verdade. Aquela coisa, pode notar. Pega essa criança de 5 quilos e dá na mão do marido que faz academia. CrossFit. O músculo do macho é assim, ó. Ele segura a criança de 5 quilos, 3 minutos aqui. Aí bota mais 3 minutos aqui. Aí segura 3 minutos aqui. Aí enfia 3 minutos. Aí fala para a mulher, toma que ninguém aguenta esse bicho. Conhece? É ou não é? A mulher 39,5 de febre. Levanta de manhã, faz café, bota as crianças para o colégio, sente uma tontura, escora, retoma, acorda o marido, manda ele trabalhar, lava a roupa, arruma tudo, sai para pagar as contas, voltou as crianças tudo sujo, faz comida para as crianças, aí já baixou para 39, aí de tarde dá outra crise, 39,5, quase 40. O homem chega do trabalho, ela dá janta, leva toalha, cueca, tudo para o homem. Toma um antitérmico lá pelas 21h30. 23, ela ainda faz amor com ele. E vai dormir meio cansado. O marido dela, ele acordou de manhã com 37,5 de febre. Gente, nossa, tá girando tudo aqui assim, ó. Vê se eu tô quente, ó. Eu devo estar com 53 de febre, assim, né? Avisa o pessoal que eu não vou trabalhar, não. Aliás, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não é? Identificou, né, Cláudio? Você tá rindo, mas é sério. Eu acho fantástico. Sabe quem está lá? José e Maria. Eu gosto desse casal. Acabou de resolver tudo. Sabe quem é que parece? O anjo. O anjo apareceu para o Zé e falou, Zé, menino, vou falar uma coisa para tu. Uma fofoca aqui. O Herodes está a fim de matar seu filho. Está com um negócio de exterminador aí. Então, você, vaza. Foge para o Egito. O Zé deve ter falado, sou anjo. A minha carpintaria está lá em Nazaré. Minhas ferramentas, meus pedidos, meus clientes. E o anjo deve estar falando, escuta o que, querido? Vai ter hora que os negócios ficam para depois. Porque você tem que dar uma parada para cuidar dos filhos, para dar uma olhada na turma. Eu acho isso extraordinário. Você consegue entender isso? Seu trabalho é importante, sim ou não? Mas sua esposa também, seu marido também, dona. Pelo amor de Deus, para de ficar enfiando a cara no trabalho.
sai de casa para ganhar tesouro, volta para casa, não tem para quem deixar o tesouro. Esse dia o cara chegou em casa, um menino de 18 anos. Ele olhou para a mulher dele e falou assim: quem é aquele homão que está lá? A mulher falou: sou o filho. Ele falou: meu Deus, se eu visse na rua, não conhecia. Você está rindo, mas é sério. Passa tão rápido que a gente não vê. Eu gosto dessa estrutura, eles vão juntos, depois voltam, vão morar, 12 anos de idade, vão lá juntos resolver problema. Eu acho fantástico quando José e Maria esquecem Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém. Eles não notam que Jesus ficou. Eles caminham um dia, no final do dia eles se encontram. Sabe o que eles descobrem? Que Jesus não veio com eles. Sabe o que eles fazem? Voltam. Sabe o que nós faríamos? Botaria a culpa um no outro. Ô José, cadê Jesus? José falando: Maria, pelo amor de Deus, hein? Esse menino tem 12 anos de idade, tinha que estar contigo. E Maria falando: isso é culpa sua, da sua família. Esse menino cabeça de vento que puxou você. José falando: puxou a mim nada, são seus parentes. Tudo. Não presta atenção em nada, ô menino lerdo. Porque tem gente que quando o problema aparece, ele não quer resolver, ele quer arrumar culpado. A culpa é você, foi você, foi você. Foi você, sua mãe, tudo, sua prole, tudo. Nem o diabo é que ele é melhor que você. Não é verdade? Porque eu estou cansado de ver isso, gente. O problema, vamos resolver o problema? Não, não vamos resolver o problema, vamos arrumar um culpado. Não, ele falou: cadê Jesus? Ô José, meu filho, cadê Jesus? Ele falou: não vi esse menino o dia todo. Maria falou: nem eu. E agora, meu filho, vamos agarrar na mão aqui, vamos voltar para Jerusalém, fazer uma diligência e procurar o Zé, o Jesus. 3 dias depois, dormindo junto no final do dia. E Maria, imagino Maria falando: e aí, Zé? Será que aconteceu com ele? O Zé falou: minha filha, fica tranquila, porque nós não podemos fazer é orar. Por quê? Porque o menino é filho de Deus, que deixou com a gente. Como é que eu vou falar com o senhor pedir seu filho? Eu nem sei teologicamente. Eu nem sei, deixa quieto, que a minha cabeça dá um nó, Poliano, dá um nó. Imagine José: Senhor, meu Deus, cadê Jesus, o seu filho, que é o Senhor que sumiu? Melhor fumar alguma coisa aqui para essa cabeça funcione. Isso já virou loucura. Eu só quero que você entenda de uma forma divertida o que é que este casal conseguiu, entendeu? Resolver. Isso aqui é problema, sim ou não? E você enfrenta problema? Claro que não. Um homenzinho que só não quer tomar banho? Seu marido? É só um cheirinho ruim? Sua mulher que não quer fazer amor com você? É só uma vez por semana? E você já quer largar? Pensa um troço desse aqui: perdeu Jesus. José segurou na mão: Maria, minha filha, vamos procurar esse menino. Esse menino se perdeu. E se Deus procurar a gente, como é que nós vamos falar que esse menino sumiu? 3 dias depois, achou Jesus. Eu imagino Maria pegando no chinelo. Ah, menino. Ou chorando, porque tem gente que quando resolve o problema, chora mais do que quando tinha. Maria falou: Jesus, meu filho. Aí Zé, onde ele está, olha. E o Zé falou: esse menino, vamos embora, Jesus, para casa. Jesus falou: vamos embora, estava aqui resolvendo as coisas do meu pai. O Zé deve ter falado: é o pai dele, que eu não sou nada nessa vida, não é verdade? Pois bem, foram embora, sim ou não? Mas o texto que está aí me emociona. Preste atenção no desenrolar. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos... Vamos embora. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Salas. E levaram.
E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes ou os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom, verso 11, Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia. Preste atenção. Maria e José treinam Jesus, mas treinam de uma forma extraordinária, como ser humano. O tempo passou e provavelmente alguém muito ligado a Maria se casa. O texto diz que Maria está presente, é o início do texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali Maria, mãe de Jesus, e fora também convidado Jesus e os seus discípulos. O texto sugere que Maria não precisa de convite, o que indica que quem se casa é muito íntimo dela. Maria é uma das primeiras a notar que aquela família corre o risco de enfrentar uma grande vergonha, ou seja, ela tem acesso aos bastidores de onde os alimentos estão surgindo. Mas o mais incrível é que Maria não sabe que Jesus pode fazer milagre. O texto aí está: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Até o presente momento não há registro de que Jesus tinha feito nada de milagres, o que indica que Maria não sabia que Jesus podia fazer milagres, mas Maria sabia que treinou tão bem seu filho que ele seria capaz de resolver aquele problema. Não com milagres, não. Para ela ele poderia ministrar uma palavra, ele poderia fazer alguma coisa, porque Maria entendeu, preste atenção, que ela criou alguém para resolver problemas, que seu filho era alguém bem treinado, bem habilitado. Eu queria que você refletisse um pouco sobre esses dois pontos hoje, sobre a sua união com seu cônjuge, como ela precisa de cumplicidade, como precisamos estar alinhados com o mesmo propósito, como precisamos juntos ouvir a voz de Deus, talvez não simultaneamente. O anjo não veio falar com José e Maria no mesmo instante. Foram instantes diferentes, mas os dois foram capazes. Quando nós olhamos para o filho e como eles resolviam problemas, nós entendemos que eles enfrentaram coisas muito piores do que nós e não ouvimos a pauta divórcio na boca deles. As pessoas me perguntam muito: pastor, por que pessoas se divorciam? E eu digo, a pergunta está errada. A pergunta certa é: por que elas se casam? Todas as vezes que a força empregada para unir é mais forte do que aquela que está sendo, colocada para separar, o casal se mantém. Ele vai ter crise, vai ter problemas, vai enfrentar adversidades, mas a motivação da união, ela é muito forte. Não pensa você que os casais antigos não se separavam com tanta frequência porque as mulheres todas elas eram Amélias? Não, havia todo um contexto diferente, é verdade, mas o motivo da união era muito mais sério. Na nossa época, os mais antigos sabem, nós somos treinados para sermos pessoas de bem. Nós somos treinados para respeitar a filha dos outros. Nós somos treinados para respeitar o pertence dos outros. Quem aqui
quando chegava em casa, pelo menos 1, 2 vezes por semana, ou às vezes até todos os dias, sua mãe revistava sua mochila? Levante a mão, por gentileza. Fala para mim, se tivesse uma borracha que não fosse sua, o que sua mãe fazia no dia seguinte? Ela ia na escola? Se você dissesse que ganhou, ela queria saber de quem foi, por que ganhou? Sim ou não? Pois é. Eles se preocupavam em colocar as meninas no balé? Os meninos no judô? No jiu-jitsu? Eles se preocupavam de botar você no inglês? Eles queriam saber que você era gente boa. Foi treinado para respeitar o... Você não teve quase nada, é ou não é? Mas você tinha caráter, princípios. E se não tivesse nele, tinha uma vara. E ela batia com força. Louvado, eu estou falando de violência doméstica, não, estou falando de correção. A Bíblia está escrita aqui, ó. Está lá, provérbio, a vara da disciplina tira a loucura do coração das crianças. O que a Bíblia está falando? Criança nasce doida, bate, que endireita. Estou falando de violência, não, estou falando de disciplina. Sim ou não? Apanhava, eu apanhava. E louvado seja Deus, porque merecia apanhar. Já tinha gente que já fazia bagunça para apanhar, porque já estava acostumado. Dia que não apanhasse. É ou não é? Se engravidasse a filha dos outros, fazia o quê? Casava com revólver? Vai casar. Vai casar, rapaz. A filha dos outros. Você respeita a filha dos outros. Mais velho. Já falei isso aqui. Até hoje a gente tem na ideia. Quem tem de 30 e poucos anos para cima, se você está numa condução, metrô, ônibus, ou numa recepção do local, se você está sentado, chegou um idoso, o que você faz? Você levanta. Por gentileza. Uma grávida. Adolescente hoje? Se está no ônibus, chegou um idoso aí, dorme assim, ó. E dorme. Nós tinha piolho, cachumbo, sarampo. Às vezes dava tudo junto, Lia, assim, para complicar a vida de nós enfiava a mão na bosta, botava na boca. Comia fruta sem lavar, sim ou não? Claro que comia. Não tinha estrutura, a carne de porco era guardada onde? Naquelas latas de banha. Oh, meu Deus. Que nós pegava furtivamente, as escondidas, mas deixava o buraco, a sepultura. Comia aquilo branco, esbranquiçado. Lembra disso? Lembra? Nossa, dá até água na boca. Aquilo esbranquiçado assim, ó. Comia. Comia tudo. Dava dor de barriga, que é um negócio terrível. Sim ou não? Ô, gente, aquilo era a vida. Aquilo era um mal barato. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Frieira, lembra frieira? Quem aqui já teve um bicho de pé, aquele bichinho de pé assim? Oh, meu Deus, aquilo era bom demais, não era não? Meu Deus, nós íamos no galinheiro descalço, só para pegar um, não é verdade? Um bernezinho, aquele que dava assim, que você apertava e a cabecinha dele saía, você nem queria, aí você soltava para ele voltar de novo assim. Você ficava brincando, meu Deus, gente, eu vou chorar aqui de lembrar de tudo isso. É lógico que eu não tenho saudade de nada disso. Eu tenho saudade da época que tinha gente dentro das pessoas, ou tinham pessoas dentro de gente. Hoje está cheio de gente, sem pessoa. Eu acho que nós somos a última geração, os remanescentes, para deixar alguma coisa para essa geração. Se nós não deixar, não fica mais nada. Porque pensa numa turminha cabeça de vento. Não é todo mundo não, mas tem uma turminha que você pensa assim, ó. Está pensando em quem? Está pensando em nada. Está fazendo força para pensar e não pensa nada.
Hoje você dá um grito com a criança, ela traumatiza. Menino! Tem que levar ele no cardiologista para que eu sopro no coração. Por quê? Porque gritou com ele levou susto. Ah, pelo amor de Deus, fica de pé que eu nem estou aguentando falar mais não. Diga assim, minha família pertence ao Senhor. Tem homem aqui que vai ouvir a voz de Deus, amém? Amém. Tem mulher aqui que vai ouvir a voz do Senhor, amém? Amém. Tem filho aqui que vai ouvir a voz do Senhor, amém? Amém. Então, meu filho, agora é paraíso. Não tem nem mais briga, o diabo vai falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Até o diabo vai se converter. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Mas feche, segura a bolsa que eu também não sei quem está aí, ou não? Fecha os olhos, tem gente que não fecha não. Fica me olhando para ver se eu vou pegar mesmo, eu estou brincando. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse ambiente tão agradável, onde através do humor eu posso falar verdades, às vezes difícil de ser ouvida, mas suavizada por essa didática que o Senhor tem entregue para nós no projeto Recomeçar. Abençoa cada lar, e sabemos que não é fácil para ninguém. Sabemos que os desafios, desencontros, os conflitos de interesse, as perdas, as adversidades, elas são reais. Mas como José e Maria, antes de tomar decisões, vão à montanha para investigar, ponderam para dar tempo do Espírito agir, são capazes de fazer coisas que talvez não fosse tão agradável para os dois. Para Maria talvez não fosse tão confortável ir a Belém com José, porque nem sempre é tão confortável e agradável ir ao shopping com a esposa, ir ao cinema com o filho, ir ao futebol com o marido, ir a uma festa na casa de um parente do cônjuge, onde o ambiente não é muito agradável, mas que sejamos capazes de, apesar de alguns desconfortos, entendermos e atendermos as demandas da esposa, do marido, do filho, da sogra, do cunhado, do irmão, de pessoas que, através do casamento, se tornaram também uma parte de nossa família. Sustenta-nos, ó Deus, porque o inimigo tem nos atacado de todos os lados, tentando destruir os nossos lares. Que a tua boa mão poderosa esteja agindo em nosso favor. Guarda a família brasileira, guarde a família do projeto Recomeçar, guarde a nossa família. Abençoa aqueles que estão conosco aí pela internet. Abençoa a casa dos teus filhos, o casamento dos teus filhos. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Também, ó Pai, queremos mais uma vez pedir que a tua mão de consolo esteja agindo em favor dessas famílias enlutadas. Falando de família aqui, pessoas perderam seus entes queridos, sepultaram hoje, outros ainda correm risco de morte. Estenda a tua mão, ó Pai, é o que nós te pedimos. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam para com todo o povo do Senhor, e todos digam: amém. Preste atenção.